Nos últimos 15 ou 20 anos, em diversas janelas, o ouro bateu o SP500. Mas e aí, o que isso quer dizer? Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Pessoal, vamos olhar um pouco hoje em relação aqui ao ouro superando o SP500, uma análise comparativa de ambos e os sinais que a gente pode tirar para entender um pouco mais sobre o comportamento desses dois ativos quando olhados em conjunto. Já tem análise do SP500 aqui no canal, eu falo bastante, né, bem importante, do ouro também, mas hoje a gente vai olhar um pouquinho como é que esses dois ativos se relacionam e fazer uma análise que a gente chama muito não só de correlação, mas também de relacionamento, a relação entre esses dois ativos. Então você pode acessar aqui o Panorama Resulta Capital de forma gratuita, tem um link aqui na descrição, e aí eu só coloquei aqui os gráficos, né, tanto do SHA-USD, que é o preço do ouro, quanto do SPY, que é basicamente um ETF aqui do SP500 com um histórico bem longo. Então a gente vai conseguir fazer análises aqui lá de 93, por exemplo, né? Lá de 1993 até agora, tá? Aí já comenta pra mim se você tem ouro ou SP500 na carteira, ou até mesmo os dois. Bom, a gente começa aqui então colocando os dois ativos no gráfico, né? E olhando aqui historicamente um pouco do contexto deles, tá certo? Aqui a gente tem no caso o SHA-USD, que é o preço do ouro, e mais rosa, né? E o S&P, que é o SPY um pouco mais azul, tá certo? Olhando historicamente, a gente percebe aqui algumas coisas. Lembrando que esse gráfico eu estou colocando aqui com candles mensais, tá? Então é como se cada etapa aqui tivesse com um mês, ok? Para a gente analisar realmente o longo prazo. A gente percebe que os dois ativos, de fato, né, já se valorizaram bastante aqui ao longo do tempo, mas em algumas janelas, o ouro, por exemplo, ele ultrapassa de longe o SP500, tá certo? Mas também em outras, o S&P ultrapassa de longe o ouro. Por isso que quando a gente compara dois ativos para fazer essa análise, para poder cravar, né? Ah, o ouro passou o SP500 em determinado período. Assim, isso até é verdade, você até consegue fazer isso, mas você não tem uma informação prática em relação a esses dois ativos. E o nosso trabalho aqui é justamente fazer uma coisa diferente. Então, ao invés de só olhar o gráfico dos dois, a gente pode, por exemplo, indexar um em relação ao outro, tá? E o que que é isso? A gente pode dividir aqui justamente o SHA-USD dividido pelo SPY, tá? Então o que que é isso na prática? É simplesmente vir aqui e colocar essa divisão entre os dois ativos, tá? Que aqui no caso é o gráfico de candles. O que que essa divisão aqui ela quer dizer para nós assim na prática, né? Essa aqui é a indexação dos dois ativos. No caso, o SHA-USD está em cima da divisão, né? Então a gente quer ver o quanto ele está ultrapassando o SP500 em relação a alguma determinada janela, tá bom? Então, quando você divide dois ativos, não é que você vai ter a performance absoluta de um menos o outro, mas você vai ter ali a relação do quanto o ouro subiu ou se valorizou mais do que o SP500 em determinado período, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui de forma um pouquinho mais visual. Então, colocando aqui todas as linhas de novo, né? Pegar aqui de 2021 agora, do início de 2021 até agora, só para ilustrar um pouco o conceito, tá? Então, nesse período, o ouro subiu 75%, tá tudo em dólares, ok? Tudo em dólares. E o SP500 aqui, 45% de alta, ok. E quando a gente olha esse gráfico aqui indexado, que é o gráfico de candles aqui, que é em relação do ouro em relação ao S&P, né? A gente percebe aqui que ele está nessa pernadinha mais recente de alta. O que que quer dizer essa pernadinha de alta? Quer dizer que justamente, né, desse ponto aqui, que foi mais ou menos um certo fundo aqui da relação entre os dois, o ouro começou a subir mais do que o SP500. Pode ver, mesmo que ambos estavam subindo, o ouro estava subindo mais, estava subindo num passo maior. Ele estava subindo mais do que o S&P. Né? Pode ver que agora, nessa finaleira que o ouro esticou a grande alta recente, o S&P caiu, olha o que aconteceu com o gráfico. Ele subiu muito. Então, é a performance relativa do quanto o ouro se valoriza em relação ao SP500. Tá? Então, quanto mais esse gráfico aqui está subindo, mais o ouro se valorizou em relação ao S&P, ou então ele se desvalorizou menos, tá certo? Porque tem o caso de que ambos caem. Mas aí se o SP500 cai muito mais do que o ouro, esse gráfico ele pode subir, entendeu? Eu sei que não é simples, não é um conceito talvez tão direto, mas ele é muito importante quando a gente vai analisar aqui a questão das janelas móveis de retorno dessa relação entre os dois ativos. Olha, já aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal para mais análises como essa. Então, o ponto todo é que você não precisa entender profundamente indexação de ativos, é um conceito bem complexo, tá? Isso aqui não é uma aula, nenhum curso, eu só estou falando as coisas para você ter um pouco de noção, mas aqui a gente precisa fazer uma análise quando compara dois ativos aqui, em relação do ROC, de 12 períodos, por exemplo, que é um candle de um mês, são 12 meses, então é um ano,
A gente vai analisar aqui o retorno em janelas móveis da relação entre o ouro e o SP500. Eu estou misturando vários conceitos avançados, espero muito que você esteja aí segurando na cadeira e entendendo, tá? Vamos lá, o que a gente tem na prática? O ROC de 12 meses, de um ano, da indexação de dois ativos, ele nos dá a diferença dos retornos, tá? Presta atenção. A gente tem aqui que, por exemplo, nesse exato momento, o ROC entre os dois ativos, né, está sendo de 34,5. Ou seja, a diferença dos últimos 12 meses entre a valorização do ouro menos a valorização do S&P é de 34%. Ou seja, o ouro se valorizou 34% a mais do que o SP500. Então não importa se o ouro ficou zerado e o S&P caiu 35%, a diferença é 34,5% positivo, ok? Em outras épocas, ela foi menor, ela foi negativa, tá certo? Então aqui a gente está analisando justamente o retorno, dessas janelas móveis, justamente para ver o quanto um escapa um pouco do outro. Tá? E por que é interessante fazer essa análise? Porque o S&P e o ouro, eles são praticamente os dois maiores ativos do mundo ali nas suas classes, tá certo? Eles não são a mesma classe de ativo, tá? O ouro é, enfim, um metal precioso, né? Ele é usado como reserva de valor, tem se valorizado muito ultimamente, a proteção contra a inflação global, tem toda uma questão aí de oferta e demanda. E o S&P, ele é uma classe um pouco diferente, que são empresas, né? Tem todo um fluxo de caixa, tem impacto na economia real, tem dividendos também, enfim. Mas em relação ao mundo, são as empresas, a maioria delas são as mais importantes do mundo no seu setor e no seu ramo, né? Ou pelo menos se não são apenas elas, ele é muito correlacionado com o mercado acionário global. É o S&P quem puxa tudo no final das contas, tá? Então, quando a gente está comparando esses dois ativos, e eu fiz um estudo de correlação num vídeo recente, né? Vou deixar recomendado o vídeo recente que eu falo sobre a correlação desses dois ativos junto com o Bitcoin lá no final, tá? Quando a gente fala desses dois, a gente tem que entender que eles têm sim uma relação, porque muitas vezes o mercado financeiro ele não quer migrar das ações para a renda fixa, ele quer migrar para o ouro ou para outras formas de se proteger contra a inflação, tá? Porque a inflação nem sempre vai estar no preço do supermercado, às vezes ela está nos ativos financeiros. É muito complexo para explicar aqui em duas frases. E dessa forma, o mercado ele vai migrando e vai se ajustando ao longo dos ciclos, tá? E aí já veio o primeiro disclaimer, né? Você não precisa acertar os ciclos ou ficar comprando e vendendo essa relação, mas é isso que o mercado faz, tá? Naturalmente o mercado faz. Então você não precisa sair fazendo isso, mas é bom entender como é que o mercado funciona. Ou seja, a gente consegue ver através do ROC de N períodos, aqui eu estou pegando 12 meses de forma mais visual, né? A rotação entre esses dois ativos. Naturalmente, tem que pegar dois ativos que tenham a ver um com o outro, né? Aqui, enfim, eu já conheço o contexto desses dois. Você pegar dois ativos que não tem nada a ver, você vai encontrar um número matemático, mas não vai talvez ter muito sentido, né? Mas aqui a gente percebe o quanto um deles está se valorizando muito mais do que o outro, pelo menos naquele período, tá certo? Olha, para quem está com dúvida, né, se realmente a diferença dos dois foi 34,5%, né? É só a gente contar aqui, né, 12 candles para trás, ou seja, mais ou menos aqui, deixar ele bem aqui na frente do gráfico. No caso, você tem que contar 12 candles, né? Olha só, vamos lá. Aqui a gente tem, né, 12 barras. Olha só, 12 barras são 12 candles, ou seja, são 12 períodos. E o ROC está dando que a diferença entre os dois é de 34%. O que você tem que olhar na prática? Tem que fazer 45% que o ouro se valorizou, menos a valorização aqui do S&P, né? Aí tá arredondado aqui, ele não pega exatamente o candle fechado, tá? Mas ele vai convergir para muito, muito próximo aqui desses 34, 35, tá? Principalmente se você olhar para tempos menores. E principalmente quando o candle já está fechado, né? Quando o candle está em andamento, ele acaba pegando outros dados. Mas de forma arredondada, sim, isso aqui é o retorno médio da diferença entre os dois ativos, tá? O que a gente tem que fazer quando analisa esse tipo de coisa? A gente tem que olhar aqui no ROC que existem, historicamente falando, regiões que o mercado não deixa, o mercado não desejou, no passado pelo menos, né, fugir muito essa diferença entre os dois ativos, entendeu? Então, por exemplo, já tiveram duas ocasiões aqui no passado, né, aqui para trás, que a diferença entre o S&P e o ouro de valorização, né, o ouro se valorizou a mais 70% do que o S&P, tá? Olha só, lá em 2002 e também em 2008, 2009, né? O que teve em 2008 e 2009? Quem lembra da crise? Muito bem. Então são regiões aqui de extrema valorização do ouro. É possível chegar lá, mas é um pouco mais raro. Tiveram outras movimentações aqui um pouco menos valorizadas, né? Como por exemplo aqui próximo, né? Dos 45% de valorização a mais.
E ainda mais comum aqui, de certa forma, bem relevante, né, aqui na faixa mais ou menos aqui, entre entre os 20 e 30%, inclusive é mais ou menos onde a gente está agora, tá. De novo, não é porque tá batendo aqui que você tem que comprar um e vender outro, mas está nos dizendo que o ouro em relação ao S&P, em alguns momentos da história, ele dá uma esticada maior, ele se valoriza mais, tá. Mesma análise você consegue fazer olhando aqui para baixo, então existiram momentos que o ouro, se valorizou, 45% a menos do que o S&P e também aqui outras janelas aqui com percentual menor, próximo aqui de -20 e assim por diante, tá? Mas o meu ponto aqui hoje é a gente olhar realmente para os pontos mais positivos e mais, vamos dizer assim, mais de alta, tá certo? E por que tudo isso? Porque se saem nas notícias que o ouro ultrapassou o S&P nos últimos 19, 15, 20 anos, até pode ser verdade pelo fato matemático, ok? Mas a gente tem que ver quantas vezes ele já fez isso no passado e, mais importante, né, o quão comum é ele fazer esse tipo de alta no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então aqui eu vou olhar muito mais para o curto prazo, que é um ano, porque isso aqui já nos dá uma clareza muito grande de comportamento desses dois ativos. E quando a gente tem aqui o ROC da indexação dos dois, eu sei que é um conceito mais complexo, mas enfim, é muito útil, né? A gente percebe que em termos de performance relativa, o ouro já está bastante valorizado a mais do que o S&P, considerando a janela de 12 meses. Pode ser que ele se valorize ainda mais em relação ao S&P? Pode. Pode ser que ele vá aqui para o topo histórico, né, da diferença dos dois, que é 75%. Pode ser até que ele passe dos 75%. Ou eles podem fazer o que eles quiserem, tá certo? Não adianta tentar prever o mercado. Mas, historicamente falando, o ouro ele está muito mais valorizado em 12 meses do que o S&P, ok? E nesses momentos, o mercado geralmente dá uma respirada. Agora, calma, cuidado, dar uma respirada não significa que o ouro vai cair. Significa que a performance relativa dos dois pode cair. Ou seja, eles podem ambos ficar parados. Eles podem ambos cair juntos. Eles podem ambos subir juntos. Só que eles vão fazer a mesma coisa no mesmo passo. Se eles fizerem isso, já é suficiente para a performance relativa dos dois cair. Por isso que essa informação ela é complexa, porque quando isso aparece, quando isso acontece, você vai ter que fazer uma leitura, de novo, que não é simples, é complexo, para entender se o mercado está rotacionando ou se ele está neutro, entende? Meu ponto aqui desse vídeo é justamente mostrar para vocês como é que a gente olha aqui um ativo comparado ao outro, mas também que não é tão simples só olhar o ROC e achar que agora é para vender ouro, tá certo? Olha, se eu tirar aqui o gráfico de candles, já vamos falar mais dele, tá? Por pegar aqui, por exemplo, 2020, o ouro estava com uma valorização acima do S&P, né, de mais ou menos 33%, tá? Isso aqui, no caso, ele estava pegando aqui no pico ali de 2020, né? Todo mundo lembra o que aconteceu. Então, olha só que interessante. Eu estou olhando exatamente nessa barra aqui, ó, tá? Tô olhando aqui para cá. Até fiz meio tortinho para vocês verem, não ficar em cima do gráfico. Aí o que aconteceu depois? A performance relativa do ouro foi para zero em relação ao S&P e depois ficou até negativa, tá certo? E o que a gente teve ali? A gente teve que, pelo menos num período aqui, né, até ele chegar mais ou menos por aqui, que a performance estava caindo, ambos os ativos se valorizaram, entendeu? Então não é tão simples assim para você achar que agora eu vou vender um, vou comprar o outro. Cara, ambos podem se valorizar e a performance relativa deles pode cair, tá bom? Fica só aqui um disclaimer, o pessoal não achar que é tão simples só para vender um e comprar outro. Aí, como é que a gente usa isso na prática, Anthony? Cara, você tem que ter uma carteira que seja bem diversificada, exposta a diversas classes de ativos. Eu não sei se na carteira que você tem ouro e S&P, mas muitas vezes o que os investidores fazem é, quando tem esses dois ativos lá, né, eles utilizam a estrutura do Core Satellite para justamente fazer as rotações de satélites em relação a esses dois ativos. Então, por exemplo, eu soltei semana passada, se eu não me engano, ali na comunidade das carteiras recomendadas, né, e também aqui no YouTube para membros, o meu comentário sobre ouro, e eu falei mais ou menos como é que estavam as posições estruturais do geral e qual que era a minha tese, né? E nas carteiras recomendadas, algumas delas têm ouro em alguma quantidade. E lá eu falei que com essa alta toda do ouro, abre-se um precedente para diversas movimentações no mercado e a gente tem que estar preparado como investidores. Pode ser que o ouro agora comece a ficar parado, ou pode ser que ele comece a ser vendido e rotacionar para outros ativos. Então não quer dizer que eu vou zerar ouro, mas eu tenho que ficar ligado para não ficar com uma posição muito grande, muito exposta em momentos que ele está muito valorizado, não só em preço absoluto, como em relação a tantos outros ativos. Porque daí muitas vezes eu poderia estar fazendo uma rotação saudável dentro da carteira.
Quer dizer que eu rotacionei de ouro para S&P? Não, não quer dizer. Quer dizer então que o ouro vai cair e o S&P vai subir? Também não quer dizer. Mas, historicamente falando, esses mercados aqui, eles se descolaram recentemente, tá? E isso cria uma certa assimetria que muitas vezes não dura para sempre, vamos dizer assim, tá certo? Se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas, tem um link aqui na descrição. Uma outra forma interessante de a gente fazer a avaliação entre esses dois ativos é aqui com o gráfico de candles, como eu estava falando, porque ele é muito parecido também com essa análise do ROC, tá? Mas você não pode considerar esses percentuais aqui, tá? Esse percentual aqui é difícil explicar de forma tão rápida. É muito mais fácil analisar aqui o número absoluto, que é, por exemplo, 6,1. Só que, cara, esse número não significa nada, tá? É simplesmente você pegar e dividir, né? O valor que tá o SPY, perdão, do SHA-USD dividido pelo SPY. Isso aqui não é um número que não diz nada, é só uma divisão mesmo, tá bom? Mas o que importa é o comportamento ao longo do tempo que essa divisão tem, ok? Por quê? Porque sempre que essa divisão, né, esse numerador sobre esse denominador, ele vem caindo, como por exemplo aqui, né, era 16, agora ela veio caindo aqui para próximo, chegou até mesmo a 3 e pouco, né? Tá, agora está em 6. Mas isso significa que o SHA-USD, ou seja, o ouro, ele veio perdendo valor frente ao S&P, tá certo? Quanto mais esse gráfico aqui, né, ele tá aqui no caso, mas quanto mais ele sobe, mais é o ouro se valorizando frente ao S&P. Quanto mais ele desce, mais é o S&P se valorizando a mais do que ele, ok? Então a gente percebe aqui que quando a gente tá, eu tô falando aqui de longo prazo, né, pessoal? Aqui, cara, isso aqui era 2011, tá certo? Isso aqui é 2011, cara, 15 anos aqui. Então o ouro vem aqui de uma correção histórica de 15 anos, né? Tendo uma performance um pouquinho pior do que o S&P, né? Pelo menos esse numerador pelo denominador, ok? Agora, quando a gente pega aqui um prazo um pouco mais recente, um prazo um pouquinho mais curto, a gente tem novamente esse comportamento parecido, tá? Notem como aqui nessa região aqui, né, da divisão valor 7, né? A gente tem aqui esses topos que ficaram, por quê? Porque de certa forma é um preço onde o ouro não consegue se valorizar muito a mais do que o S&P, tá certo? Você não vai, de novo, você não vai usar isso aqui para ficar operando, é muito mais complexo do que isso, ok? Eu estou falando aqui os conceitos de forma um pouco mais simplificada, mas isso aqui mostra para nós a performance relativa desses dois ativos. E novamente, né, quando a gente coloca aqui em percentual, vou até colocar justamente aqui em outra escala, pronto, aí fica mais fácil de ver, né? A gente tem aqui justamente esses momentos mais de pico e de exagero do mercado. Tá? Isso aqui é bem comum, tá? Então, 2020 de novo, né, quando a gente estava aqui com aquele fundo por causa do Covid e tudo mais e tal, a gente percebeu aqui um momento em que o ouro se valorizou muito mais do que o S&P e depois o mercado, de certa forma, ficou cansado e aí corrigiu, né? O S&P continuou subindo e o ouro, olha só, ele ficou parado, ele ficou de lado, tá? Então não necessariamente ele precisa cair feio, ele pode simplesmente ficar de lado, né? Olha só, a linha azul é o S&P, a linha mais rosa aqui, ó, é o ouro. Então o ouro, só por ele ficar de lado, ele já perde performance em relação ao S&P. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse gráfico vai caindo, tá bom? Então estou simplificando aqui vários conceitos, isso aqui não é um curso, não é um vídeo do YouTube, mas de certa forma nos mostra como o ouro performou muito bem em relação ao S&P, de forma que em níveis históricos ele já começa a entrar aqui em regiões de certa valorização grande quando a gente olha um em relação ao outro, tá certo? Novamente, não quer dizer que ele vai parar de subir, tá? Eu sei que o ouro agora está em alta porque ele está batendo recorde atrás de recorde, tem uma análise no canal sobre ouro também bem legal, mas toma muito cuidado, tá? É muito mais fácil você dar um passo para trás e entender que você não precisa necessariamente acertar quando vai acontecer essa rotação. Você pode ter um core e um satélite para sempre ter algum desses ativos na sua carteira, dentro do seu perfil de risco, né? Se faz sentido para você, e assim você fica exposto muitas vezes a essas altas no mercado. De novo, se você quer muito comprar um desses ativos, mas não tem nada ainda, toma cuidado, faz DCA, compra um pouquinho todo mês, que vai valer a pena pensando no longo prazo, né? Para você não ficar com um preço cravado lá, seu preço médio ficar fixo, você pode dar uma certa manuseada nele, né? É uma coisa que é boa para o seu bolso. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que agora o ouro, então, ele vai dar uma respirada e vai dar uma corrigida? Você acha que o S&P vai subir e o ouro vai ficar parado? Ou seja, essa performance relativa dos dois já pode cair, né? Tudo é possível. Ou então, caso você ache aí que o S&P vai seguir despencando e o ouro vai continuar subindo, então nós vamos ver aqui talvez uma performance relativa ainda maior, né? Então tá em 35%, será que não vai para 70%? Será que vai 50%? Não sei, é muito difícil saber essas coisas, mas eu quero saber a sua opinião.
E se você quiser saber um pouco mais sobre análise de correlação entre esses dois ativos e também com o Bitcoin e com o ouro, tudo no mesmo vídeo, vou te recomendar nesse vídeo aqui e tá tudo lá explicado. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.